Fala galera, tudo bem com vocês? Convido a todos para darem uma chegadinha no Instagram, concurseiros.em.oração. Eu vou dar uma palavrinha lá agora de 20 minutinhos, um projeto lindo que vale muito a pena vocês conhecerem lá, tá? Dá uma olhadinha lá no Instagram, concurseiros.em.oração. Dá uma olhadinha lá. Eu vou manter aqui por alguns minutinhos também essa transmissão. E aí depois vocês concluem a transmissão lá no Instagram do Concurseiros em Oração. Tá bom? Daqui a pouquinho começa e vai ser muito bacana a participação de todos vocês aí. Paulo, Alexandre, a Cássia, a Nicole, bom dia, o Endrigo também, bom dia, Endrigo. Bom dia, já quero agradecer ao professor Dr. Alexandre Gianluca, que está aqui com a gente hoje, 7h30, já somos 100 concurseiros em oração. Agradeço também a Jaque, que fez o convite para o Dr. Alexandre. Muito obrigada por sua disposição, sua disponibilidade, de estar aqui conosco hoje, doutor. Eu passo a palavra. Deixa eu abrir aqui. Bom dia a todos. Bom dia, Bruna. Bom dia, Jaque, pelo convite. Agradeço imensamente essa oportunidade linda de estar aqui dividindo um pouquinho da palavra de Deus com vocês aqui. Legal ver tanta gente já aí no canal, no Instagram, né? Tô convidando a galera do meu Instagram aqui também para conhecê-los aí, para conhecer esse projeto de vocês, muito bacana. Parabéns pela iniciativa, né? E é engraçado porque quando a Jaque conversou comigo, eu aceitei prontamente o convite porque eu acho que isso é fundamental, né, na vida do concurseiro, da concurseira, ter essa busca incessante pela palavra que nos fortalece, que nos ajuda sempre. Então esse é o objetivo aqui. Será que eu vou conseguir compartilhar a tela? Eu uso muito pouco. Ó, Selma, que legal, Selma, prazer falar com você aqui. Será que eu consigo compartilhar um pouco a tela com vocês? Como funciona? O Meet, eu uso muito pouco o Meet, eu quase não uso, eu tenho outras ferramentas aqui. Como que é o compartilhar aqui? É o apresentar agora, é isso? Aqui quando eu dou... Vai apresentar uma guia. Na setinha para cima e embaixo, apresentar uma guia. Ah, uma guia, legal. Porque eu preparei um materialzinho aqui que eu gostaria de mostrar. Que eu acho que tá aqui, ó. Vou colocar no mudo. Eu acho que não apareceu para mim aqui. Deve ser compartilhar uma janela, doutor. Tipo PowerPoint. PowerPoint, isso mesmo, Compartilhar. Aí, legal, isso mesmo. Ótimo. Bom, eu vou... Só quero ler com vocês aqui esse texto. Na verdade, eu ia falar sobre um outro assunto, né? Eu tenho um tema que eu gosto muito, como eu sou professor de Direito Empresarial, né? E me apresentando aqui para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Gianluca, sou professor de Direito Empresarial, sou coordenador pedagógico e sócio do G7 Jurídico, sou professor, sou advogado então eu tenho um texto que eu gosto muito, que inclusive vai virar livro, se chama Sociedade com Deus. E esse texto, eu ia conversar com vocês aqui sobre ele, mas Deus me incomodou muito, mas muito, 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 em mudar o assunto completamente e falar sobre outro assunto. E o assunto que eu quero tratar com vocês hoje é: e se tudo der errado? Né? Esse é o tema do assunto de hoje,
da palavra de hoje. E se tudo der errado? Né? O que a gente faz quando tudo der errado? Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava ou imaginava que fosse acontecer? Então, o texto está em Lucas capítulo 5, vai do versículo 1 ao versículo 10. E diz assim a palavra: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago. Esse "e viu" é super importante. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. Esse lavando suas redes também é fundamental. Eles estavam lá lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo. Isso também é super importante. Velejai para o profundo. E lançando as redes para um arrastão. E lançai as redes para um arrastão. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda. Trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançaria a rede. E esse foi o grande segredo. Por meio da tua palavra, eu lançaria a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E é muito bacana esse texto aqui. Eu vou interromper o compartilhamento agora e voltar com vocês aqui, porque eu gosto muito desse tema, né? E se tudo der errado? É interessante que o texto, ele fala que os pescadores estavam lá, ficaram a noite toda, a madrugada toda tentando pescar e não conseguiram absolutamente nada. Se esforçaram, se dedicaram e não conseguiram alcançar o objetivo que eles tinham traçado, a meta que eles tinham estabelecido. E quando isso acontece, o que eles fazem? Eles desistem, eles desanimam, eles chegam naquele limite que é o lavar as redes. Vamos lavar as redes que não dá mais. A gente já viu que hoje a coisa não vai acontecer, a coisa não vai vingar. Vamos lavar as nossas redes. E esse momento de lavar as redes é um momento que foi quando Deus me incomodou muito em falar sobre isso. Porque tem muita gente hoje que está nessa fase. O concurseiro, ele chega um momento em que ele, muitas vezes, ele está no seu limite. Ele já fez a prova, o concurso que ele queria, ele esgotou o edital, fez tudo o que ele achava que deveria fazer, ele estabeleceu as metas não foram alcançadas, os objetivos não foram alcançados, os resultados não vieram, e aí surge aquela vontade de lavar as redes, de desistir. Eu vou parar por aqui, eu acho que não é para mim, eu acho que é para outra pessoa, não é para mim, eu vou tentar outra coisa, e você vai ser a pessoa mais frustrada do mundo, porque se você tentar outra coisa, não é aquilo que você quer fazer, não é aquilo que você desejou fazer,
não é aquilo que você sonhou para a sua vida. E quando Deus dá um sonho para nós, Ele não está brincando com isso. Ele dá um sonho porque Ele sabe que nós podemos realizar. Ele sabe que nós podemos chegar lá. Mas para isso, a gente tem que, muitas vezes, verificar o que está de errado. O que a gente está fazendo, de repente, que pode fazer com que os resultados melhorem. Uma coisa que eu quero dizer, se você está nesse momento de indecisão, ou nesse momento de chega, basta, eu não aguento mais, eu tenho uma palavra para te dizer. Qual palavra? Como diz em Lucas, Jesus está te observando. Ele estava vendo os pescadores voltarem daquela pesca de insucesso, de falta de êxito. Ele estava vendo, ele estava acompanhando. Jesus está te observando, ele está vendo o seu esforço, ele está vendo o seu sacrifício, as suas horas de estudo, as suas horas de leitura. Ele tem visto, tem acompanhado o seu agir, a sua renúncia. Você tem deixado de fazer as coisas para poder estudar, para poder estar voltado para o seu objetivo. Ele está observando. E é interessante que quando as coisas não dão certo, como o que aconteceu com Pedro e os outros pescadores, é interessante que eles eles desistiram, mas não pararam. Porque Pedro poderia ter ido para casa, chega, eu estou cansado, estou com sono, eu pesquei a noite toda, fiquei a noite toda tentando pescar, não consegui nada, e eu estou desanimado, quero ir para casa, quero descansar, quero deitar, refrescar a cabeça. Ele poderia ter feito isso. Mas o que ele fez? Ele seguiu a ordem de Jesus. Jesus pediu para que ele afastasse o barco um pouco. E Jesus falava com a multidão. E olha que interessante, Pedro acompanhou. Pedro não só afastou o barco, como ele acompanhou, ele entrou no barco. Ele ficou com Jesus, ele ouviu Jesus. Ele não foi embora. E é interessante que muitas vezes é isso que a gente precisa. No momento da crise, no momento da dificuldade, ao invés de você querer fazer coisas talvez fisiológicas, humanas, você talvez buscar um lado espiritual. Você ouvir Jesus, você procurar entender mais das coisas que Deus tem preparado para nós. Isso é muito importante. E nesse momento, depois que Jesus falou com a multidão, Jesus então falou com Pedro e disse: Pedro, vamos sair aqui, vamos para o mar profundo, vamos para as profundezas do mar. E aqui eu acho muito bacana essa parte, porque na verdade Jesus está dizendo assim: Pedro, sai do raso um pouco, vai para o profundo. Isso eu quero dizer em dois sentidos para vocês. Primeiro, no sentido espiritual. Será que você não está muito no raso, no aspecto espiritual? Será que você não tem que se aprofundar um pouco mais? Buscar mais? Mergulhar mais na palavra? Mergulhar mais nas profundezas do que Deus quer te falar, do que Deus quer te proporcionar, do que Deus quer para a sua vida? Será que não está na hora de você sair do raso um pouco? Mergulhar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, estudar um pouco mais, ler um pouco mais? Porque é no profundo que Deus fala com a gente. É no profundo que a gente tem intimidade com Ele. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim: Gianluca, como é que eu sei que Deus está falando comigo? Eu falo pela intimidade. Porque em qualquer lugar, na multidão, se a minha mãe falar o meu nome, eu vou falar alguma coisa, eu sei que é minha mãe. Se a minha esposa falar comigo, eu sei que a minha esposa está falando, pode ser uma multidão gigante.
Porque eu conheço a voz. E quando a gente tem intimidade com Deus, você conhece a voz. Você sente que é Deus, é o seu Pai falando contigo. Então, vá mais para a profundeza. E no aspecto do concurso, a mesma coisa. O que eu vejo muitas vezes? Que os concurseiros se acomodam num ponto da fase dos estudos. Eles têm um pouco de tudo, sabem um pouco de tudo, mas nem sempre isso é suficiente. Às vezes você tem que realmente aprofundar, você tem que mergulhar em alguns temas, em especial aqueles que são mais difíceis, aqueles que são mais que possuem maior número de questões. Você tem que ter um plano estratégico de estudos, você tem que conhecer o seu edital. Você não pode ser um concurseiro básico. O concurseiro básico, o concurseiro que está no raso, ele pode passar, muitos passam, mas não é a regra. A regra é daqueles que se aprofundam, daqueles que mergulham, daqueles que estudam mesmo, que se dedicam mesmo e vão para as profundezas dos estudos. E é interessante que o grande segredo dessa palavra é que Jesus falou para Pedro assim, Pedro, quando eles chegaram na profundeza, no alto mar, que ali há uma dependência muito grande, né? Porque no raso eu posso pular qualquer tempo para a areia, eu posso fincar o meu barco, mas no alto mar a dependência é maior. E aí então, olha que interessante. E eu convido todos a entrarem nesse Instagram aqui, o @concurseiros.emoração. Eu estou fazendo uma live direto lá nesse Instagram aqui, pessoal. É um projeto maravilhoso. Acompanhe diariamente meditação, oração, concurseiros reunidos buscando esse lado espiritual. Vale a pena vocês entrarem e conhecerem esse projeto aí. Bom, aí Jesus chama Pedro para as profundezas, para o alto mar, e diz assim, Pedro, agora lança as redes, porque você vai ter um arrastão de peixes agora. E Pedro fala assim, Senhor, nossa, nós pescamos a noite inteira, Senhor. Não pegamos nada. Nós não alcançamos nada. Mas, sob tua palavra, eu lançarei as redes. Esse foi o grande segredo de Pedro. Olha, por conta ou por causa da sua palavra, eu vou fazer o que o Senhor está falando. Por quê? Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Eu gosto muito desse versículo de Números 23:19, que diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, quando Deus promete, quando Deus fala, ele cumpre. Ele não é homem para mentir, a sua palavra é perfeita. E quando Deus dá uma palavra, ele cumpre, ele honra a sua palavra. E é por isso que deu certo, porque disse assim, sob tua palavra. Então, se você estuda a palavra de Deus, se você conhece a palavra de Deus, se você se volta para a Bíblia, nós conquistamos muitas coisas, ganhamos muitas coisas, porque muitas vezes eu falo assim, sob tua palavra, Senhor, eu vou fazer. Eu já, por mim, eu acho que não daria mais. Mas sob tua palavra, eu vou fazer. Eu vou conseguir. Eu vou lançar. E aí, ele fez isso. E aconteceu que a pesca foi tão maravilhosa que Pedro não só pescou para si, como teve que chamar outros pescadores
porque o barco estava praticamente afundando com tantos peixes que eles pescaram. E o que eu aprendo com isso também? Aprendo que as bênçãos que nós temos não são apenas para nós. Nós temos que abençoar outras vidas também. Então, se você conhece um Instagram como esse, você não pode ficar só você com isso. Como esse do Concurseiros em Oração. Você tem que compartilhar, você tem que mostrar uma palavra como essa, encorajar. Quantos concurseiros estão precisando do seu exemplo? A sua aprovação não será só para você. A sua aprovação é para você, para as pessoas que estão ao seu redor, pessoas que você pode abençoar com o seu cargo, com a sua profissão, pessoas que você pode abençoar com as suas decisões, com o seu agir, com os seus exemplos. É interessante que vira e mexe, eu recebo assim: professor, o senhor falou aquilo, ou o senhor fez isso, salvou meu dia. O senhor fez um comentário lá na aula que ganhei meu dia, que era o que eu precisava ouvir. Então, se Deus me abençoa, eu não posso reter essa bênção só comigo. Eu tenho que procurar abençoar outras pessoas também. A bênção, ela tem essa função. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu queria dizer que se você está no momento que está querendo desistir, não faça isso. Busque a palavra, converse com Deus, vá para as profundezas, encontre as promessas, porque quando Ele promete, Ele cumpre. E o segredo é: Senhor, sob Tua palavra eu farei isso. Sob Tua palavra. Tem vários projetos da minha vida que eu só conquistei porque eu antes disse: Senhor, é sob Tua palavra. É a Tua palavra. E quando o Senhor tem uma palavra, eu sei que o Senhor cumpre. E dá forças para que eu consiga cumprir também, porque não é só Deus fazer. Nós vamos fazer a nossa parte. Farei a minha parte, mas eu sei que estarei fazendo a minha parte sob a Tua palavra, sobre a Tua autorização, sobre o Teu agir, sobre a Tua intervenção. Então era isso que eu tinha separado para vocês. Eu ia falar sobre outra coisa, eu ia falar sobre sociedade com Deus, que é um tema que eu sou apaixonado, que eu quero até pedir para voltar aqui para falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu gosto demais. Mas Deus me incomodou absurdamente, porque eu sei que tem gente que precisava ouvir essa palavra de hoje. Se tudo der errado, quando tudo der errado, você sabe que o que aconteceu com Pedro? Tudo estava dando errado. Né? A pesca deu errado, tudo deu errado. Mas quando tudo der errado é porque alguma coisa de muito bom vai acontecer. Deus prepara tudo. Né? É interessante porque quando alguma coisa der errado na minha vida, eu falo assim, é sinal que a bênção está chegando. É sinal que coisa boa está vindo aí. É sinal que a aprovação virá. É sinal que o presente está chegando. Porque Ele quer levar a gente para o profundo e quer conversar com a gente. Era isso, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. E quem está aqui nos assistindo pela primeira vez, que você mantenha a sua permanência aqui nesse Instagram e que você tenha uma constância, porque a vida espiritual ela tem que ter constância, pessoal, né? Então tem que estar sempre junto, um orando pelo outro. Fala, Vina, abração para você, irmão. E vocês reunidos aqui, isso é maravilhoso, e um só fortalece o outro. Não saiam daqui, se você está aqui pela primeira vez, é a sua primeira de milhares. Um beijo para todos aí e agradeço mais uma vez o convite.
volte sim, porque isso deu muito certo hoje. O senhor vir aqui tá falando com a gente.